Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui na minha cozinha e hoje mais um vídeo de marmitas da semana. Essa semana ficou também incrível. Se você ainda não está acompanhando essa série de vídeos de marmitas da semana, volta aí alguns vídeos que tem cada receita uma mais gostosa que a outra. E hoje, gente, vamos ter receitas incríveis. Olha só o que a gente vai ter. Filé de tilápia parmegiana, molho de tomate caseiro, almôndegas, salada no pote deliciosa, arroz chop suey, lanche natural delicioso e uma sobremesa fit de bolo no pote. Uma mais gostosa que a outra, né? Quero dar destaque, gente, para esse filé de tilápia parmegiana. Fica muito delicioso, sério. Essa receita eu vou fazer mais vezes. O legal dela é que a gente faz com um molho de tomate caseiro, então ficou muito gostoso. E marmita, gente, é isso, né? É praticidade, é facilidade e é uma alimentação organizada. Você tem menos louça na pia, você tem aquela praticidade de se você trabalha, né, fora, então é só pegar na geladeira e ir trabalhar. Chegou cansado, é só pegar a sua marmita, esquentar e jantar. Então tem essa praticidade. Então e aí, vamos começar as nossas receitas? E para começar, vamos fazer a nossa quinoa. Aqui eu tenho 500 gramas, vou colocar sal. E o segredo da água, gente, é colocar 2 dedinhos acima da quinoa. E daí é só você mexer, né, misturar muito bem com a água, tampar e deixar cozinhar essa quinoa. Quando a água secar por completo, a sua quinoa está prontinha. É só experimentar para ver se ela está macia e está perfeito. Eu amo quinoa. E agora, gente, vamos fazer esse molho de tomate caseiro que eu amo. Em uma panela com azeite, vamos colocar uma cebola para fritar. Quando ela estiver frita, você vai adicionar 1 kg de tomate, gente, picadinho, bem pequeno. Pode ser com semente, casca, tudo, tá bom? Só pica bem pequenininho. Aí a gente vai colocar mais ou menos 1 colher de sopa de sal. Aí eu vou colocar 1 raminho de alecrim e muita cebolinha. Vamos colocar também bastante orégano, ervas finas e tomilho. Esse daqui não é só um molho de tomate, é um molho especial. Ele tem gosto, sabe, de Itália, fica muito gostoso. Após o tomate soltar bastante água, a gente vai adicionar mais água para o tomate cozinhar agora. E também, gente, para ajudar nessa cor, eu vou colocar 1 copinho de extrato de tomate. Enquanto a minha beterraba cozinha, a gente vai preparar os legumes, que vai ser abobrinha e abóbora. Vamos colocar azeite e um pouquinho de cebola para fritar. Coloca a abobrinha picada junto com a abóbora. Como os dois têm praticamente a mesma textura, eles podem cozinhar juntos. Eu vou colocar açafrão, lemon pepper e páprica defumada. Aí é só colocar um pouquinho de água, não pode ser muito para não ficar aguado. E aqui está pronto, gente, abobrinha e abóbora, só isso, uma delícia. E o meu arroz branco tá terminando de cozinhar, sabe por quê, gente? Para fazer o querido, o maravilhoso, que eu tô apaixonada, o arroz chop suey. Em uma panela vamos colocar manteiga e vamos colocar 6 ovos. Pode colocar mais, menos, o tanto que você quiser, mas eu indico colocar bastante. Você vai fazer tipo um ovo mexido e vai acrescentar uma cenoura picadinha cozida e também vagem, gente, picadinho e já cozidinha. Também coloca alho poró, o tempero que você quiser, tá bom? E daí você vem com o arroz cozido. Aqui eu já tinha esfriado e soltado ele, né? Agora vamos misturar tudo isso muito bem. Gente, eu amo as cores desse arroz, fica muito bonito. Um punhadão de cheiro verde, cebolinha. Experimenta para corrigir o sal, né? E está pronto essa delícia, gente. Eu também fiz para colocar nas marmitas brócolis e couve-flor. E aqui tô mostrando para vocês a quinoa prontinha e já fria. E vamos agora para as almôndegas, gente. Aqui eu tenho 1,5 kg de músculo moidinho. Vamos colocar sal, alho, cebola, cebolinha. Aqui eu tinha congelado no freezer. E vamos colocar para dar liga nessa massa farinha de rosca. Vou temperar com pimenta. Aí aqui eu coloquei pimenta do reino e esse mix de pimenta rosa, pimenta branca e pimenta do reino.
Vou colocar um pouquinho de azeite, pimenta calabresa e 2 ovos para dar liga também. E agora, gente, mão na massa, né? Vamos amassar tudo isso para misturar muito bem. Após isso, vamos fazer as bolinhas. Aqui é da sua preferência o tamanho que você quiser. Como era para as marmitas, eu quis fazer umas bolinhas menores para caber, né, na tigelinha. Mas também fica legal fazer bolas maiores, fazer recheada também. E aqui meu molho tá pronto. Olha que delícia. Não esqueça de tirar o raminho de alecrim, tá? Ele já fez o trabalho dele. E aqui, gente, vamos separar um pouquinho de molho pro filé de tilápia, tá? Não esquece de separar. E daí você pode colocar mais um pouquinho de água agora a gente vai colocar essa carne para cozinhar nesse molho, tá bom? Então você vai colocando, e um detalhe importante, tá? Não pode mexer, porque senão as bolinhas, elas vão se desfazer. Então você coloca elas uma do ladinho da outra, e para arrumar ela você vai dando umas batidinhas assim, ó, na panela, para ela ir se acomodando lá dentro. E depois, gente, é só tampar. E a salada no pote escolhida dessa semana foi agrião, repolho branco e beterraba. Gente, olha que salada linda e nutritiva, colorida. A beterraba eu cozinhei normalmente na panela. Você também pode cozinhar na panela de pressão, que dá super certo também. E ficou linda a minha salada, ficou uma delícia também. Bom, gente, os lanches da semana eu já montei. Na hora de eu montar, a energia acabou, então não deu para mim filmar. Mas é basicamente o mesmo lanche da semana passada. Eu fiz um salpicão, ó, com frango desfiado, creme de ricota light e cenoura ralada. Né, eu cozinhei o frango normalmente na panela de pressão, desfiei ele, misturei com a ricota e a cenoura. Ó, aí aqui o lanche, eu coloquei o patê, uma fatia de mussarela, uma fatia de tomate e alface americana. Lanche é bom colocar o alface americana porque ele dura bem mais e ele é crocante. Se você colocar o alface lisa, o alface crespa, ele não dura tanto tempo, então pode ser que não fique tão bom. Mas o americano dura a semana toda. E vamos agora pro filé de tilápia, gente. Aqui eu tenho 1 quilo de tilápia congelada. Vou temperar com sal e pimenta, somente isso, gente. Misture, né? Passe neles, tampe com papel alumínio e leve pro forno. Bom, gente, o meu peixe já saiu do forno. Ele ficou bem mais que 15 minutos porque o meu tava congelado. Então ele deve ter ficado uns 25 minutos, tá? Mas se não tiver congelado, é 15 minutos. Aí agora, ó, lembra aquele molho que a gente separou lá no início, quando a gente fez o molho pra almôndega? Agora a gente vai colocar esse molho em cima do peixe. E agora vamos colocar mussarela em cima. Olha que lindo. E agora a gente vai voltar para o forno com o nosso filé de tilápia até esse queijo derreter, tá bom? E daí tá pronto o nosso prato. Antes de levar para o forno, eu vou colocar um pouquinho de orégano também em cima. Agora é só levar pro forno novamente e deixar esse filé ser feliz, gente. Até esse queijo derreter e ficar lindíssimo desse jeito aqui. Olha isso, gente. Essa receita ficou uma delícia. Tudo prontinho, chegou a melhor hora, gente. A montagem. Eu sempre começo montando as minhas, que a quantidade é menor, né? Essa daí é do almoço. Eu coloquei o arroz chop suey, coloquei os legumes e a carne. Agora eu vou terminar de montar as outras marmitas. E minhas marmitas estão prontas. Essas aqui são as minhas. Eu coloquei menos carne, menos arroz, né, e mais legumes. A do meu esposo eu coloquei mais carne e mais arroz. Olha só, gente, que coisa linda. E agora, para finalizar, eu vou colocar por cima da almôndega um pouco de queijo ralado. Para na hora de colocar no micro-ondas esquentar, ele dá todo um gosto especial na nossa almôndega. E, gente, o que dizer dessa lindeza? Essa marmita ficou uma delícia. O queijo parmesão derrete na hora que você esquenta
e fica perfeito. Façam essa combinação na casa de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão amar. E agora, gente, vamos para a janta. A janta, eu tô tentando fazer o máximo de evitar arroz e feijão. Então, o meu arroz da janta foi a quinoa. Eu forrei o fundo com quinoa, coloquei o filé de tilápia e brócolis e couve-flor. A do meu esposo foi igual, só que eu adicionei batata doce, né? Pra ficar mais nutritiva pra ele, como ele é homem. Então, eu coloquei batata doce. E ficou uma delícia, gente. Ficou perfeita. Uma janta leve, saudável, nutritiva e perfeita. Marmitas prontas, vamos começar as sobremesas e os lanchinhos, né? Em uma tigela que pode ser levada para o micro-ondas, você vai adicionar 3 ovos, 6 colheres de sopa de farelo de aveia ou pode ser também a farinha. 1 colher de sopa de leite em pó e uma pitada, gente, de canela. E agora vem o segredinho, gente, para ficar com aquele gosto especial. Vamos colocar um pouco de café pronto, frio, né, normal. E agora a gente vai colocar também chocolate em pó, mais ou menos umas 4 colheres de sopa. Eu vou colocar também algumas gotinhas de adoçante, mas pode adoçar do jeito que você preferir. Agora, gente, é só misturar muito bem. Após misturar, vamos colocar uma tampinha de fermento de bolo mesmo. Agora, vamos misturar bem devagar e vamos levar para o micro-ondas de 1 em 1 minuto, até você ver que o seu bolo já está pronto. Enquanto o bolo tá no micro-ondas, a gente vai fazer a caldinha para fazer as camadas. Eu vou colocar um potinho de iogurte desnatado, 1 colher de leite em pó, mais um pouquinho, e 1 colher de coco ralado. Vou colocar 2. Agora é só misturar e deixar chegar numa consistência mais firminha para ser a nossa calda do nosso bolo, né, no pote que a gente vai fazer. Ó, e o creme do bolo no pote ficou assim, ó. Tá vendo como ele fica firme? E eu nem coloquei adoçante porque o bolo já tem adoçante, então eu não vou colocar. E o meu bolo está pronto. Olha que massa linda, gente, que ficou. Aí você espera esfriar e vai esfarelar ele todo pra gente ir colocando nos potinhos, tá? E agora vamos para a montagem. Aqui eu tenho morango picado. Você vai pegar um potinho de sua preferência, vai colocar esse farelo de bolo de chocolate e esse creme delicioso branco que a gente fez, de coco. Ficou uma delícia. E agora os pedaços de morango. E vamos montar todos os potinhos e olha só, gente, que perfeição. Ficou uma delícia. Façam na casa de vocês, porque ficou super aprovado. E, gente, saudável. Olha só que legal, como você tem essas possibilidades de adicionar na sua alimentação. E agora vamos começar a fazer uma coisa que eu não fico sem mais, gente. É o nosso pastelzinho com massa de pastel e recheio de palmito com creme de ricota. Pica um pote de palmito, coloca um potinho de creme de ricota, mussarela, bastante cheiro verde, tempera com sal, orégano, ervas finas e agora é só misturar. Eu vou colocar também mix de sementes para ficar mais nutritivo. Lembrando, gente, que os temperos é da sua preferência, tá? Isso daqui fica perfeito. Pode colocar azeitona, pode colocar tomate, tá? E a massa de pastel que eu vou usar é essa daí, redondinha, a maior, porque a menor eu já fiz, fica o pastel bem pequenininho. E aqui você vai fazer como um pastel mesmo, gente. Água para ir molhando as bordas, um garfo para amassar. Só pegar um disco. Você vai passar água nas bordas. E após isso, pega uma colher de recheio, coloca em uma das extremidades do pastel e você vai fechar e amassar com um garfo como se fosse um pastel mesmo. Após isso, a gente vai levar para uma forma.
Bom, tudo fechadinho, tudo bem bonitinho, vamos levar para a forma. Gente, lembrando que não pode encostar um no outro, que senão ele gruda, tá? E daí você vai sofrer aí para tirar da forma. Coloca todos na forma bonitinho, aqui deu 2 formas. E você vai pegar uma gema de ovo batido com um garfo e vai passar por cima. Isso dá um dourado muito bonito. E vai levar pro forno, gente, até dourar. Aqui o meu pastelzinho já está frio e lindo. Eu tô embrulhando ele, eu faço assim para guardar. E eu coloquei também um pouquinho de mix de semente em cima dele. E ficou muito delicioso. Olha só que bonito que fica. A praticidade, gente, é só pegar da geladeira, esquentar e comer. Bom, gente, chegamos ao final de mais um vídeo de marmitas. Eu espero que você tenha gostado. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveita e já se inscreva, deixa seu like e envie esse vídeo para alguém que vai gostar dessas ideias. Gente, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!